Um estranho elegante chega de Palermo e traz o perigo com ele. Bem-vindo ao Silent Thread. Eu sou seu anfitrião raro. Conte nos comentários de onde você está nos acompanhando. Adoro saber quem está aí do outro lado. Vamos à história. A luz da lareira tremulava nas paredes caiadas da Vila Bianca, projetando longas sombras que dançavam com um calor enganoso. Lá fora, o crepúsculo siciliano se estendia sobre as colinas costeiras, um céu açafrão dando lugar ao crepúsculo. O aroma dos limoeiros pairava no ar, adoçado pelas buganvílias. Dentro da grande sala de jantar, a conversa fluía suavemente sobre um último prato de zabaglione e amêndoas caramelizadas. Até ser silenciada por um único e agonizante suspiro, o cavalheiro de Palermo, Signor Arturo Bellini, ficou completamente imóvel. Ele estava no meio de uma anedota sobre um carregamento extraviado de renda veneziana, menos algo a ver com agentes aduaneiros corruptos e um primo no ministério. Quando sua voz falhou, ele levou a mão ao peito. Uma colher de prata caiu de sua mão com um ruído metálico no chão de ladrilhos. Então, ele caiu de cara na sobremesa. Sem cerimônia, Lady Winifred Trent, matronal e quarada, soltou um grito estrangulado. Arturo gritou a condessa Bianca Bellini, sua jovem e requintadamente vestida esposa, empurrando a cadeira para trás com tanta força que ela bateu na parede de mármore. Sua voz falhou ao pronunciar o nome dele, mas seus olhos não se moveram em sua diarcal. Em vez disso, eles se voltaram menos breve e intensamente para a cabeceira da mesa, onde um homem alto, de olhos estreitos, em um terno de linho trespassado, estava sentado imóvel, a mão ainda segurando um copo de cordial ou silêncio que se seguiu foi denso e terrível. O coronel Cyril March, da cavalaria britânica reformada e conhecido admirador da condessa, levantou-se abruptamente, inclinando a cadeira. — Chame o médico! Gritou para um criado. — Agora! Homem! Depressa. Mas antes mesmo que o médico local chegasse, estava claro para todos Arturo Bellini, importador de tecidos raros, contador de histórias e anfitrião generoso, estava morto. Manhã seguinte trouxe consigo um silêncio anormal. Os criados andavam na ponta dos pés. As cozinhas, geralmente jubilosas, estavam silenciosas. A notícia da morte repentina de Bellini já se espalhava pelos círculos sociais expatriados de Palermo. E os residentes britânicos da Sicília, menos sempre ávidos por um escândalo, menos murmuravam sobre veneno, sobre paixão, sobre política. Foi nessa atmosfera desconfortável que Hercule Poirot chegou. Ele não foi chamado. Veio por conta própria, depois de passar férias breves na Sicília. O jornal matutino de seu hotel, em Taormina, havia publicado uma notícia curiosa. Comerciante. Local morre repentinamente durante jantar em vila aristocrática. Não há suspeita de crime. A frase incomodou Poirot. Ele já tinha visto muitas mortes explicadas com muita facilidade. Além disso, ele conhecera o Signor Bellini uma vez, anos antes, em uma exposição têxtil em Milão. O homem era bombástico. Ostentoso e presunçoso menos mas, Poirot se lembrava. Não tinha tendência à indigestão ou parada cardíaca súbita. Agora, parado na soleira da sala de estar da Vila Bianca, os olhos de Poirot percorriam o ambiente com a precisão de sempre. A luz da manhã transformava as partículas de poeira em diamantes. Cada cadeira, cada almofada, cada orquídea em seu vaso, ele observava tudo e muito mais. A condessa Bianca estava pálida e imóvel no sofá de veludo, com os olhos fixos, não em Poirot, mas numa garrafa de xerez. À sua esquerda, o coronel March permanecia com a rigidez de alguém há muito desacostumado ao decoro em tempos de paz. Lady Winifred fungou repetidamente em um lenço de renda, e o homem de terno de linho menos mais tarde apresentado como senhor. Félix Darley, um sócio, sentava-se com as longas pernas cruzadas.
fumando um cigarro preto fino com uma elegância enlouquecedora. Poirot rompeu o silêncio, impecável em um terno cinza-pombo e polainas cor de marfim. Meu nome, disse ele gentilmente, é Hercule Poirot. Soube do lamentável falecimento de seu marido, Contessa. Espero que me permita apresentar minhas condolências. E talvez algumas perguntas. Bianca Bellini não respondeu imediatamente. Quando o fez, sua voz estava estranhamente calma. Se isso ajudar a dar sentido ao que aconteceu, disse ela. Então, por favor, Monsieur Poirot. Mas eu o aviso, há pouco sentido em uma morte súbita. O bigode de Poirot se contraiu levemente. Mas, madame, ele disse suavemente, a morte, quando é repentina, muitas vezes faz mais sentido do que tudo, se a pessoa souber onde procurar. As palavras de Poirot, calmas e precisas, pareciam pairar no ar como o perfume que ainda impregnava levemente as cortinas menos algo caro, elusivo e inteiramente deliberado. A Condessa Lancoulle, um olhar longo e indecifrável. Depois gesticulou, com a mão delicada em direção à cadeira à sua frente. Seja bem-vindo para fazer suas perguntas, Monsieur Poirot. Mas eu o avisei. Já nos fizeram muitas. A polícia veio e foi embora. Eles não viram nenhum crime. Não pretendo contradizer as conclusões das autoridades locais, disse Poirot, acomodando-se na cadeira com elegância comedida. Mas percebo que, muitas vezes, o que se vê depende muito de quem está olhando e como ele cruzou as mãos. Você esteve presente ontem à noite. Condessa, poderia me descrever, com suas próprias palavras, como seu marido faleceu? Houve uma pausa. O olhar de Bianca Bellini pousou nos ladrilhos brilhantes do chão. Ele estava rendo algo sabra, renda. Então ele engasgou. Seus olhos havia pânico neles. Ele levou a mão ao peito. Pensei talvez uma convulsão. Ou o coraco, ele desabou na sobremesa. Poirot inclinou a cabeça. E o que você fez? Eu gritei, disse ela simplesmente. Mas foi Lady Winifred quem fez o barulho primeiro. Levantei-me para ir até ele, mas o coronel March já estava ao seu lado. Ele verificou o pulso. Arturo tinha sumido. Poirot voltou sua atenção para o coronel March, que permanecerá de pé, rígido e austero. Coronel, o senhor assumiu o controle da situação? O homem pigarreou. Já vi homens morrerem em batalha, Monsieur Poirot. O senhor aprende a reconhecer a morte. Bellini estava além de qualquer ajuda. Ordenei aos criados que trouxessem o médico Volcker. Não tentou reanimá-lo? Não havia nada para reanimar. Seus olhos estavam bem, perdidos, abertos, vazios. A morte chega rápido, às vezes. Poirot assentiu, batendo o dedo no queixo. E a senhora, Lady Winifred? A mulher mais velha fungou dramaticamente. Acho que fui completamente inútil. Fiquei tão chocada que deixei cair minha ukulele, Sabaglione, por todo lado. Conheço Arturo, há anos menos nunca o vi, nem espirrar. Que coisa horrível! No momento ele está contando aquela história boba, e no outro, Poirot ergueu a mão delicadamente. Sim, a história sobre renda veneziana, não? Lady Winifred piscou. Sim, contrabando ou alguma bobagem do tipo. Confesso que não estava prestando muita atenção. Ele contava tantas histórias desse tipo. Poirot se mexeu. Agora de frente para o último do quarteto. Senhor Darnley, disse ele. E seu tom mudou ligeiramente, menos ainda educado, mas com um quê de firmeza. O senhor estava sentado à cabeceira da mesa, pelo que me disseram. Félix Darnley exalou uma fina nuvem de fumaça antes de responder. Voz era suave, educada, com um leve toque de polimento de Oxford. Isso mesmo, em frente ao Sr. Bellini. Você é sócio dele? Um sorriso quase imperceptível se curvou. Têxteis,
Represento alguns interesses em Londres. Bellini e eu estávamos trabalhando em um acordo de distribuição. Este jantar era para celebrar isso. Poirot o observou atentamente. Há quanto tempo você está na Sicília? 3 semanas, respondeu Darnley. Mas eu conheço os Bellinis socialmente há mais ou menos 1 ano. Nos conhecemos em Roma na temporada passada. E como você encontrou os Abaglioni? Um lampejo de divertimento passou pelo rosto de Darnley. Inesquecível. Os olhos de Poirot estreitaram-se, quase imperceptivelmente. Posso perguntar, disse. Se houve algo incomum na refeição? Alguma mudança nos assentos? Algum convidado chegando atrasado? Alguma substituição de pratos? Não, disse Darnley. Um pouco rápido demais. Nada de anormal. Fomos todos atendidos prontamente. E os pratos chegaram como esperado. O nome do chefe é Lorenzo. Excelente cozinheiro, aparentemente. Aparentemente. Darnley deu de ombros e deu outra tragada no cigarro. Não sou muito fã da culinária siciliana. Tem muito açúcar nos molhos. Mas o Arturo insistiu. Poirot levantou-se abruptamente e limpou um fiapo da manga. Posso ver a sala de jantar? A condessa assentiu, quase distraidamente, e gesticulou para um criado. Enquanto Poirot era conduzido pela ampla porta em arco para a vasta sala de jantar, ele observou cada detalhe. O posicionamento das cadeiras, o padrão do tapete ornamentado sob a mesa, até mesmo o aroma persistente do vinho da noite anterior. Examinou a mesa, agora limpa e polida menos, e caminhou lentamente ao redor dela, onde o Sr. Bellini se sentou. O criado apontou. Ali, senhore, de frente para as janelas. E o Sr. Darnley apestou. Poirot fez uma pausa e se agachou para examinar algo embaixo da cadeira de Bellini. Uma mancha tênue, quase invisível, no chão, de cor creme. Provavelmente Abaglioni. Ele se endireitou com cuidado, ajustando os punhos. E ninguém mais mexeu nas cadeiras. Não houve confusão durante a refeição, não, senhores. Os eram exatamente os mesmos. Poirot assentiu pensativamente. Ao retornar à sala de estar, ele encontrou os convidados praticamente inalterados. Embora Lady Winifred tivesse começado a se abanar dramaticamente, obrigado pela sua indulgência, disse ele. Antes de ir, posso fazer uma última pergunta? Ninguém se opôs. O Sr. Bellini estava com boa saúde. Os lábios de Bianca se abriram e depois se fecharam. Foi o Coronel March quem respondeu. Ele tinha queixas leves, um pouco de gota, eu acho, e azia. O olhar de Poirot voltou-se para a condessa. E a senhora, madame? Concorda? Ela ressaltou. Ele tomava remédios de vez em quando para a indigestão e fumava demais, mas nunca consultou um médico de verdade. Disse que o ar siciliano e os limões o manteriam vivo para sempre. O sorriso de Poirot era quase gentil. Ai de mim, Nemlimeles, podem nos salvar. Ao se virar para sair, Poirot parou na soleira da porta. Se me permite, voltarei amanhã. Talvez para falar com a equipe. Sempre há pequenas coisas que se escondem nos cantos das grandes salas. A condessa Bellini assentiu. Claro. Poirot fez uma reverência. Até lá agradeço a sua civilidade em meio ao luto. Ele saiu para o pátio da vila. O sol já estava totalmente alto sobre as colinas. Ao lado da fonte Hastings, esporava. Ele chegara atrasado, tendo tomado um caminho diferente de Taormina. Quando Poirot se aproximou, Hastings tirou o chapéu. E então? Perguntou ele. Alguma coisa em comum? Poirot lançou-lhe um olhar quase sereno. Manami, está tudo estranho. Resta saber quem entre eles acredita que isso seja normal. Ele olhou uma vez em direção à casa e então deu um passo à frente pelo caminho de pedra vermelha. Vamos, murmurou ele. Agora precisamos falar com o chefe. E baixinho, ele acrescentou. Há algo falso aqui.
algo que foi cuidadosamente planejado. Enquanto desciam o caminho do jardim, uma brisa agitava os limoeiros e, em algum lugar próximo, uma persiana rangia nas dobradiças. Mas o olhar de Poirot estava distante, imerso em pensamentos. O jogo, como sempre, havia começado. A cozinha da Vila Bianca era um estudo de eficiência siciliana. A luz do sol entrava pelas pequenas vidraças, iluminando paredes da cor de pergaminho. E uma fileira de panelas de cobre reluzentes penduradas em estrita ordem acima da lareira de pedra. O ar cheirava a lorro, azeite manjericão amassado, embora o clima fosse tudo menos apetitoso. Poirot, seguido por Hastings, que não parava de lançar olhares furtivos para um pote de alcachofras em conserva, entrou com sua habitual mistura de delicadeza e autoridade. O chefe Lorenzo, um homem corpulento e calvo, com um rosto capaz de coalhar leite, não pareceu satisfeito com a intrusão. Já contei tudo, murmurou ele, enxugando as mãos num pano. Aos carabinieri, eu, até a governanta, que se acha a rainha de Palermo. Mas você ainda não me contou, respondeu Poirot, oferecendo uma pequena reverência cortês. E eu? Você verá. Não me satisfaço tão facilmente quanto as autoridades. Você é Lorenzo Giordano, não é nascido em Trapani, country. Dio Jardim secretou em Nápoles. A carranca do chefe suavizou-se, ainda que apenas ligeiramente. Sim, como você. Sou belga, disse Poirot modestamente, mas como com discernimento. Seu risoto com botarga certa vez me fez perdoar o trânsito de uma cidade inteira. Agora, Sr. Giordano, sobre o jantar de ontem à noite, o chefe deu de ombros. Estava ótimo. Antipastos menos crostini de anchova e favas. Depois, sopa de limão e hortelã. Depois, robalo em papel vegetal. E de sobremesa zabaglione. Traditional. Elegante use ingredientes. Perguntou Poirot. Nada do normal? Nada mudou no último instante? Nada mudou. Tudo foi planejado e preparado com cuidado. Exceto... Ele hesitou. Exceto o quê? Perguntou Poirot gentilmente. O chefe Lorenzo esfregou a nuca. A condessa. Ela pediu que seu zabaglione fosse trazido diretamente da despensa. Disse que os outros podiam esperar. Queria que fosse servido com uma guarnição diferente, menos aquelas violetas açucaradas que ela guarda trancadas numa lata, importadas da França. E você fez o que ela pediu? Sim, o dela saiu primeiro. Depois o resto. Todos foram servidos. Em 2 minutos, os olhos de Poirot brilharam. E quem mais entrou na cozinha durante esse tempo? Ninguém, disse Lorenzo com firmeza. Os funcionários sabem que não é assim. A lata de violetas da condessa fica na prateleira de cima. S.E.U.A. Poirot trocou um olhar com Hastings, que ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. E o zabaglione foi feito de uma só vez? Continuou Poirot. Ou porções individuais foram preparadas separadamente. Uma porção, disse Lorenzo. 6 porções da mesma panela. Eu mesmo provei, disse Poirot. E quando foi? A última vez que viu o Sr. Bellini vivo, quando mandei a sobremesa para a mesa. Depois disso, fiquei aqui. Ouvi gritos. E então o mordomo entrou correndo, pálido como leite, dizendo que o Sr. Bellini estava morto. Poirot assentiu lentamente. Obrigado, Sr. Giordano. Uma última coisa. Há quanto tempo o senhor trabalha na Vila Bianca? 8 anos, disse o chefe. Desde antes da condessa, eu estava aqui, quando a primeira esposa era viva. Poirot ficou imóvel. Ah, Signora Bellini. Ela faleceu há alguns anos, não é? A boca do chefe Lorenzo se contraiu, mas ele respondeu apenas. Sim, 3 anos. Poirot fez uma leve reverência. Você foi muito prestativo. Quando saíram para o jardim novamente, Hastings os alcançou franzindo a testa. Você não
Acredita. Que foi a comida? Acredita? Poirot inclinou a cabeça. A comida, talvez. Mas não o chefe. Ele é orgulhoso, orgulhoso demais para matar com algo tão grosseiro. Mas, mais importante, ele mesmo provou a sobremesa. Então, não foi o Zabaglione? Ou era menos, e o método era mais sutil do que um simples veneno em uma panela. Os olhos de Poirot se estreitaram. A condessa pediu que o dela fosse guarnecido separadamente. E o dela foi servido primeiro. Hastings assentiu lentamente. Então ela pode ter interferido? Ela poderia ter. Sim. Mas será que teria? Não vamos nos precipitar, Manami. Há a questão da oportunidade, sim, mas também do motivo e da psicologia. Eles caminharam por um momento em silêncio sob a sombra de uma parreira. Você notou, diz Poirot, finalmente, o jeito como a condessa olhou, não para o marido menos, mas para o Sr. Darnley? Sim, disse Hastings, sombriamente. E ele era muito legal, não acha? Para um homem cujo sócio tinha acabado de morrer na sua frente. Poirot parou. Exatamente. Ele era muito controlado e muito ensaiado em suas respostas. E ainda tem o coronel March. E ele? Ele afirma ter verificado o pulso imediatamente. Mas não mencionou a tentativa de reanimar Bellini. Ele aceitou a morte rápido demais, como se a esperasse. Hastings abriu a boca e depois fechou-a novamente. E não nos esqueçamos de Lady Winifred, acrescentou Poirot, que disse que não estava prestando atenção à história que Bellini contou pouco antes de morrer. Mas ela se lembrou que era sobre renda. Você está insinuando que todos eles estão mentindo? Estou sugerindo que todos eles estão dizendo ao curador verdades. Isso é algo muito diferente. Eles chegaram de volta ao terraço principal, onde o mordomo, um homem magro, de cabelos prateados e postura rígida, os esperava. Com licença, senhor, disse ele a Poirot. A condessa perguntou se o senhor gostaria de um café antes de sair? Com prazer, disse Poirot, tirando um grão de poeira da manga. E talvez um docinho? O mordomo inclinou a cabeça. Claro. Kells. Foram conduzidos de volta à sala de estar, onde o café foi servido em delicadas xícaras de porcelana pintadas com violetas. Poirot sorveu lentamente, com os olhos semicerrados, como se estivesse em devaneio. A casa tem uma certa quietude, murmurou ele, como se prendesse a respiração. A condessa Bianca ergueu os olhos da xícara. E você pretende fazê-lo falar? Pretendo ouvir, respondeu Poirot, e entender por que seu marido contou que história sobre que noite. A expressão da condessa não mudou. Você acredita que a história importa? Eu acredito que tudo importa. Um farfalhar vindo do corredor os interrompeu. A governanta, senhora Manfredi, entrou e olhou de um rosto para o outro. Ela era pequena, severa e de olhar penetrante. Desculpe-me, disse ela, mas achei que você deveria saber. A gaveta da escrivaninha do Sr. Bellini foi encontrada aberta esta manhã by Pis Maxidos. Houve um silêncio. Poirot levante-se imediatamente. Mostre-me, por favor. Ela os conduziu por um corredor lateral até um pequeno escritório com painéis de nogueira escura. A gaveta em questão havia sido fechada novamente, mas as leves marcas de adulteração permaneciam menos páginas amassadas. Uma conita fora do lugar e, o mais revelador de tudo, um único canto de papel rasgado sob a escrivaninha. Poirot abaixou-se e recuperou-o. O fragmento não era maior que uma moeda, mas continha parte de uma palavra, escrita à mão, em uma caligrafia elegante. E são, Hastings leu em voz alta. Obsessão, talvez? O rosto de Poirot estava ilegível. "Oh, we confession", disse ele baixinho. "Uma confissão." Ele dobrou o recibo e guardou-o no bolso. "Amanhã", disse ele a ninguém em particular, "gostaria de falar a sós com o Sr. Darnley e depois com o coronel. Há algo de errado aqui. Menos algo que se distorce por trás das palavras que eles dizem." Ele se virou para Hastings com um olhar penetrante.
Não estamos apenas rastreando uma morte, Manami. Estamos entrando em uma casa onde toda verdade tem um duplo e toda gentileza um custo. E enquanto a luz lá fora ficava dourada com a aproximação da noite, Poirot ficou parado no escritório de um homem morto, ouvindo o silêncio. Na manhã seguinte, a Vila Bianca saudou o sol com a mesma quietude sobrenatural que persistia desde a morte de Arturo Bellini. Os limoeiros permaneciam imóveis ao vento, e os criados se moviam com a precisão silenciosa de uma casa em luto, ou, talvez, com medo. Poirot chegou pontualmente, vestido impecavelmente com um terno creme e gravata azul claro, com uma única orquídea na lapela. Félix Darnley o esperava no salão menor, reclinado com seu cigarro habitual. Embora não tenha acendido até que Poirot estivesse sentado à sua frente. Nada de Hastings desta vez? Ele perguntou despreocupadamente, batendo o cigarro no cinzeiro de cristal. Ele foi à farmácia local, respondeu Poirot. Mandei-o perguntar. Sobre algo bastante banal, antiácidos. Darnley arqueou as sobrancelhas. Você suspeita que Bellini morreu de indigestão? Poirot deu um pequeno sorriso ilegível. Só de não morrendo de vontade, Monsieur Darnley. Agora o senhor me perdoará. Se eu for direto, acho que perguntas, quando feitas com delicadeza, tendem a acumular poeira em vez de respostas. Darnley deu uma risadinha seca. Muito bem. Seja brutal, se for preciso. Poirot cruzou as mãos. Você conhecia Arturo Bellini? Bem o suficiente. Para beber o vinho dele e fingir que gostava dele, respondeu Darnley. Mas não éramos amigos. Vim aqui para fazer negócios. Ele era esperto, astuto demais. Às vezes charmoso, mas tinha seus inimigos. Inimigos comerciais, alguns, que sejam mais pessoais. Arturo tinha um jeito de colecionar segredos e lembrar as pessoas que os guardava. Os olhos de Poirot brilharam. Ele segurou uma das suas. Os dedos de Darnley pararam sobre o cigarro. Você teria que perguntar a ele. Eu o faria, se ele não estivesse descansando em paz. Ou melhor, em um silêncio perturbador. Diga-me, Sr. Darnley, o senhor sabia que o escritório dele foi invadido ontem à noite e um documento possivelmente foi removido? Houve um lampejo menos. Algo nos olhos de Darnley que se alterou. Eu não estava. Poirot não hesitou. Que tipo de documento Semé permite adivinhar Arturo Bellini teria escrito para que alguém se arriscasse a ser descoberto para roubar? Darnley não respondeu imediatamente. Exalou uma nuvem de fumaça e olhou pela janela. Ele mantinha registros pessoais detalhados, disse finalmente. Não apenas de transações comerciais, cartas, memorandos, diários, de certa forma. Ele gostava de influência. Se alguém dissesse alguma bobagem enquanto bebia vinho, Arturo dava um jeito de registrar. Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente, incluindo coisas ditas por você. Eu nunca disse nada tolo. Poirot deu um sorriso fraco. Isso, Monsieur Darnley, acho difícil de acreditar. O senhor parece um homem espirituoso e orgulhoso, menos ambos perigosos em companhia. Vamos em frente. A condessa menos o senhor a conhece. Bem, a resposta de Darnley veio um pouco rápida demais. Somos conhecidos. E antes de se casar com Bellini, uma pausa. Eu a conheci uma vez em Florença. Ela já estava envolvida com ele na época. Um pouco escandaloso, ele ainda era casado com a primeira esposa. E você acha que a condessa está feliz no casamento? Acho que ela era confortável, disse Darnley. Ela tinha dinheiro, liberdade. Arturo a adorava. Conforto, murmurou Poirot. Essa palavra, de novo. Raramente cria um motivo, mas, frequentemente, o disfarça. Ele se levantou, enxugando a manga. Obrigado, Sr. Darnley. É só isso, por enquanto. Darnley assentiu.
Posso sair da vila? Ou estou sob alguma prisão tácita? Você está livre para ir, disse Poirot. Imbra. Eu acredite que não irá. Ainda não. Quando Poirot encontrou o coronel March no terraço dos fundos, ele estava parado, rígido, com as mãos atrás das costas, olhando para o olival, como se estivesse inspecionando tropas. Uma xícara de café de porcelana repousava intocada na balaustrada de pedra. Coronel, disse Poirot com civilidade incisiva. Um momento do seu tempo, March inclinou a cabeça. Claro. E agora? Poirot se juntou a ele, ambos olhando para longe. Você foi rápido em assumir o comando na noite da morte de Bellini, disse Poirot. Alguém tinha que fazer isso, respondeu March. Bianca não estava em condições, Winifred gritava. Darnley. Parecia um homem que tinha perdido suas ações. Eu fiz o que precisava ser feito. Poirot assentiu. Respeito a determinação. É uma qualidade que admiro, mas às vezes ela mascara algo menos admirável. March virou a cabeça. Você está me acusando de alguma coisa? O tom de Poirot permaneceu leve. Ainda não. Mas eu estou considerando você. Aprendi a ver os militares com um olhar equilibrado. Eles entendem de estratégia menos e sabem como se mover rapidamente no caos. Diga-me, você examinou a taça de vinho do Bellini? Não, minha atenção estava nele, não no copo. Você tocou nele? March assentiu. Verifiquei o pulso. Nada. No pescoço? No pulso. O pescoço. Estava frio. Frio? Poirot arqueou uma sobrancelha. Precisando de um momento para desmaiar, March hesitou. Pode ter sido minha imaginação. Eu simplesmente sabia que ele estava morto. Ou você esperava que ele fosse? O coronel apertou o maxilar. Monsieur Poirot, o senhor está insinuando que eu previ a morte dele? Estou sugerindo que você não se comportou como um homem surpreso com isso. Eles ficaram em silêncio por um instante, enquanto a brisa farfalhava as videiras. Lutei. No norte da África, disse March, finalmente, você aprende a não se surpreender com uma morte súbita. Poirot assentiu suavemente, como se aceitasse isso. Muito bem, coronel. Mas devo lhe dizer, o escritório de Bellini foi arrombado. Um papel foi retirado. A expressão de March não mudou. Interessante. De fato, principalmente porque você acordou muito cedo esta manhã. Levanto-me antes do amanhecer. Traje militar, disse Poirot. E os hábitos que não abandonamos muitas vezes falam mais alto do que aqueles que fingimos cultivar. Ele foi embora, sem esperar por uma resposta. Mais tarde, naquela tarde, Poirot sente-se com Hastings na varanda sombreada da vila, o farfalhar das folhas como o sussurro das páginas sendo viradas. E então? Perguntou Hastings, ansioso como sempre. Estamos mais perto? Estamos cercados de mentiras, mon ami. Algumas elegantes, outras desajeitadas, mas todas destinadas a obscurecer uma coisa. O que Arturo Bellini sabia que alguém temia? Você. Acha que ele foi morto pelo que sabia? Não creio que ele tenha sido morto por vingança, ou por raiva, ou mesmo por amor. Acredito que ele foi morto para impedir que a verdade viesse à tona. Poirot ergueu mais uma vez o pequeno pedaço de papel rasgado, cujo fragmento continha o final de uma palavra. Não se escreve uma confissão, murmurou ele, a menos que se espere precisar isso. E Arturo Bellini sabia que estava cercado de segredos. Ele se recostou na cadeira, com os dedos entrelaçados. Hastings, esta noite não faremos nada. Jantaremos, caminharemos pelos jardins e deixaremos nossos suspeitos se estressarem. Não fazer nada. Os olhos de Poirot brilharam. Não fazer nada, meu amigo, é muitas vezes provocar as maiores revelações. Mesmo com o crepúsculo se aproximando da Vila Bianca, Hercule Poirot já vislumbrava o confronto final, não de fatos, mas de caráter. A verdade. Ele sabia. Não se esconderia em documentos ou xícaras de chá. Ela se revelaria na fragilidade do comportamento humano. E alguém menos, talvez muito em breve, escorregaria
naquela noite. A Vila Bianca parecia prender a respiração. Mesa de jantar estava muito mais silenciosa do que na noite da morte do Sr. Bellini. As cadeiras estavam mais espaçadas, e a conversa era esparsa, salpicada de comentários indiferentes e longos silêncios. O lustre acima da mesa projetava sombras longas e bruxuleantes, distorcendo rostos e conferindo a cada gesto uma ameaça teatral. Poirot, sentado entre Lady Winifred e a Condessa Bianca, parecia perfeitamente à vontade. Comia com elegante precisão, ocasionalmente comentando sobre o tempero ou fazendo uma pequena pergunta irrelevante. Há quanto tempo as azeitonas estavam curadas? Se o padeiro local ainda usava farinha de nozes em seu paninero. Cada comentário soava casual, sem importância. Não foi Hastings, observando do outro lado da mesa. Entendeu? Poirot estava deixando o silêncio crescer, persuadindo-o, alimentando-o. Eat, kill, algum. Qualquer um menos se sentisse compelido a preenchê-lo com algo perigoso. E então chegou. Meu marido, disse a condessa de repente, sempre insistia em ervas frescas. Ele acreditava que especiarias secas eram para os preguiçosos. Seu tom era monótono, quase ausente. Mesmo quando viajava, ele trazia consigo uma pequena bolsa de couro com açafrão. Não havia razão para dizer isso, mas ela disse. Poirot sorriu gentilmente. O tempero dos reis, madame. Raro, caro, facilmente adulterado também. Talvez isso diga algo sobre o Sr. Bellini, não? Os lábios de Bianca se curvaram em um sorriso fraco, mas não alcançou seus olhos. Ele tinha gostos sofisticados e paciência curta. Do outro lado da mesa, o coronel March pousou sua taça de vinho com um leve tilintar. — Por que ainda estamos aqui? Perguntou. — Desculpe-me, condessa, mas não deveríamos ser libertados deste limbo constrangedor? Seyhouf. Crime. Certamente a polícia local teria encontrado alguma coisa. A polícia local, disse Poirot calmamente, estava contente com a aparência de morte. Estou mais interessado no arquiteturadiço. Lady Winifred piscou. Arquitetura, mas sim, madame. O assassinato costuma ser uma construção, uma estrutura feita para se assemelhar a uma coisa e ser outra, como uma fachada falsa ou um documento falsificado. Felix Darnley tossiu levemente. Você acredita que um documento foi falsificado? Ainda não, mas acredito que existia um documento que alguém queria muito apagar. O silêncio retornou após o jantar. Os convidados dirigiram-se para a sala de estar. Poirot recusou o café, desculpando-se educadamente. Em vez disso, saiu para o terraço, com as mãos cruzadas atrás das costas, observando a noite. Ele esperou. Não demorou muito para que a Condessa Bianca se juntasse a ele. Seu cabelo estava preso no alto, seu xale de seda esvoaçando levemente ao vento. — Você pretende acusar alguém? Disse ela, sem se virar para ele. — Em breve. — Pretendo entender alguém? Ele corrigiu suavemente. Ela ficou em silêncio por um momento, então perguntou. — Você suspeita de mim? — Eu suspeito de todo mundo, disse ele. Esse é o meu método. Ela deu uma risada baixa. Então você deve achar a vida exaustiva. Poirot não respondeu. Em vez disso, disse, diga-me, Condessa, a primeira esposa do seu marido, como ela morreu? Bianca virou a cabeça bruscamente. Uma infecção? Depois de uma cirurgia? Há 3 anos. Uma tragédia, sim. Conveniente também. A expressão de Bianca se contraiu. Você está sugerindo que... Estou sugerindo, diz Poirot, gentleman, que é curioso como muitas vezes a sorte de Arturo Bellini melhorou ao mesmo tempo em que outros ao seu redor sofriam perdas. Ela se virou, agarrando-se à balaustrada de pedra. Se você acha que eu o matei, está perdendo o seu tempo. Não, disse Poirot suavemente. Acho que você o amava, ou acreditava que o amava. Isso pode ser mais perigoso do que ódio. E lá, expirou.
um som trêmulo no silêncio. Então encontre aquele que não o fez. Ele abaixou a cabeça. É minha intenção. Mais tarde naquela noite, quando as luzes da vila diminuíram e a maioria dos hóspedes se retirou para seus quartos, Poirot e Hastings caminharam pelo caminho de cascalho sob as oliveiras. O único som que ouviam era o barulho de seus sapatos. — Você viu, Hastings? — perguntou Poirot de repente. — Ver o quê? — A rachadura é pequena, mas está lá. Bianca. Bellini está assustada. Mas não porque seja culpada, porque ela sabe de algo menos, algo que ela acredita ser perigoso demais para ser dito em voz alta. Hastings franziu a testa. Então você acha que ela está protegendo alguém? Talvez. Ou talvez ela saiba a verdade e ainda não a tenha admitido para si mesma. Eles passaram pela janela escura do escritório. Ela se casou com um homem que mentia para viver, disse Poirot. O negócio de Bellini era construído com base na ilusão, importando produtos raros, convencendo as pessoas de sua raridade. Mas o que mais ele negociava a Hastings? Segredos? Obsessão? Chantagem? Hastings olhou para ele. Você acha que isso tem algo a ver com o que estava naquele documento desaparecido? Sim, disse Poirot, e amanhã vamos encontrá-lo. Ou pelo menos encontrar quem o temia. A manhã seguinte chegou com uma mudança de atmosfera. A tensão havia se transformado em algo mais intenso, manus e vassivo. Como se todos na casa tivessem chegado a um consenso silencioso de que o tempo de evasão estava acabando. Poirot pediu para falar com Lady Winifred, em particular. Ela concordou, com relutância. Na sala de estar do jardim, ela sentou-se com seu sempre presente lenço em uma das mãos enluvadas. Minha cara senhora, disse Poirot com um sorriso gentil. Gostaria de perguntar sobre seu relacionamento com Arturo Bellini. Éramos velhas amigas, disse ela, afetada. Nada de impróprio, mas eu não sugeri impropriedade. Perguntei sobre proximidade. Sua boca se contraiu. Ele era uma companhia divertida. Comparecia a muitos dos seus jantares. Ele era generoso. Voca, já lhe emprestou dinheiro? Os olhos dela brilharam. Não, ele perguntou. Uma batida. Ele insinuou. Nunca diretamente. Eu recusei. Posso ser sentimental, mas não sou ingênua. Parou e inclinou a cabeça. E você já confidenciou a ele? Ela franziu a testa. De que maneira? Questões do coração, família, fraquezas. Sua cor se elevou ligeiramente. Não vejo como isso é relevante. Poirot baixou a voz. Você disse. Não é? Você disse algo que ele poderia usar. Que expresso? De Lady Winifred mudou. Só um pouco. Ele gostava de fazer as pessoas se sentirem seguras, até que não fossem mais úteis. Poirot assentiu. E então ele escreveu. Ela se levantou de repente. Não participarei desta caça às bruxas, monsieur Poirot. Estou cansada. Tenha um bom dia. Quando ela saiu da sala, Poirot não a impediu. Ficou imóvel por um momento e depois se virou para Hastings, que estava ouvindo por perto. Bem, disse Hastings calmamente. Isso foi revelador. Poirot assentiu. Ela tem algo a perder? Ou tinha... Acredito que o documento de Bellini, o que quer que ele contivesse, era sobre ela. Você acha que ela roubou? Os olhos de Poirot estavam sombrios e pensativos. Não. Ela o teria queimado. Mas outra pessoa, menos alguém que conhecia seu valor, o pegou para empunhar como arma. Ele se levantou lentamente. Temos todas as peças. Hastings. Elas estão apenas esperando para serem organizadas. Quando eles entraram novamente no corredor da vila, Poirot parou, virou-se e olhou para a sala de estar. Esta noite, disse ele suavemente, eu os reunirei. Todos eles. Verdade é que ela virá, porque eu os reunirei. Convidar dela. E com isso, a mente de Hercule Poirot sempre precisa, sempre paciente. Começou a preparar o estágio final de sua armadilha psicológica.
Naquela noite, enquanto o sol se punha atrás dos telhados de terracota e uma névoa dourada se instalava sobre as colinas da Sicília, Poirot fez seus preparativos. Ele pediu que o jantar fosse servido informalmente na sala de estar, sem mesas, sem serviço de prata, sem pompa, apenas os 5 convidados, uma garrafa de limoncello e um prato de doces de figo. A pedido de Poirot, os funcionários permaneceram fora de vista. Um fogo crepitava suavemente na lareira, apesar do calor lá fora, lançando uma luz trêmula sobre o piso polido e os rostos inquietos. Bianca Bellini estava sentada mais perto da lareira, pernas cruzadas, mãos cruzadas no colo como uma colegial forçada a recitar. O coronel March estava de pé, braços atrás das costas, olhar fixo na janela alta. Darnley se espreguiçava junto ao armário de bebidas com uma naturalidade calculada. E Lady Winifred agarrava sua bolsa bordada como se ela contivesse algo. Mais vital do que lenços de papel e balas de menta, Poirot, é claro, estava no centro da sala. Ele examinou os rostos, um por um menos, brilhando à luz do fogo, emoldurados pelo silêncio, e começou. Perdoe-me, senhoras e senhores, por esta reunião um tanto inconvencional. Acho que revelações formais em salas de estar, embora tradicionais, podem ser tão teatrais. E esta noite exigimos apenas a verdade. O coronel March bufou. Verdade? Você acha que está escondida em pastéis de figo e cordial? Acho que está escondido, respondeu Poirot calmamente. Em tudo. Mas algumas verdades são tímidas. Elas precisam ser trazidas à tona. Kentuo. Esta noite contarei a vocês o que acredito ter acontecido com Arturo Bellini. E vocês menos, cada um de vocês, ouvirão. E se eu estiver errado, podem me corrigir. Mas se eu estiver certo... Ele deixou o silêncio se prolongar. Então deu um passo à frente. Com as mãos cuidadosamente cruzadas atrás das costas, o Sr. Bellini morreu, sim, mas não de causas naturais. Ele foi assassinado, envenenado. Não houve suspiros, apenas o som do fogo e o leve tilintar do gelo girando em seu copo. Disso agora tenho certeza, continuou Poirot. O veneno era sutil, de ação rápida e provavelmente administrado em seu vinho ou sobremesa. Não havia gosto estranho porque a tóxina. Era amarga apenas quando aquecida, menos uma característica compartilhada por um raro extrato de planta. Mas esta não é uma aula de química. O que importa não é como ele foi morto, mas por quê. E é aí que devemos retornar ao que foi retirado do seu estudo. Lady Winifred enrijece-se ligeiramente. A mão de Bianca move-se inconscientemente em direção à garganta. Veja bem, disse Poirot. Acredito que Arturo Bellini começou a compilar segredos, confissões, coisas que lhe foram contadas em segredo, coisas ouvidas por acaso, cartas que nunca deveriam ser guardadas. Acredito que ele pretendia uacê-las, seja para se proteger, seja para lucrar com elas. E alguém nesta sala sabia que seu segredo logo seria exposto. Ele se virou para a Lady Winifred. A senhora estava com dificuldades financeiras, madame. Uma dívida familiar. A senhora mencionou a generosidade de Arturo, mas ele não era generoso, era calculista. Ele a deixou acreditar que poderia ajudar. Encorajou sua confiança e então registrou sua vulnerabilidade. A senhora o recusou, mas era tarde demais. Ele já tinha o que precisava. Ela abriu a boca, mas Poirot levantou a mão. Não o assassino. Não, você temia ser exposto, mas não teria arriscado ser assassinado. Falta-lhe coragem. Mas outra pessoa viu valor no que Bellini havia coletado. Alguém que precisava garantir que tudo permanecesse enterrado. Ele se virou para Darnley, que o encarou friamente. Você não era simplesmente um sócio. Irarrível do Bellini. Talvez até mesmo seu chantagista. Veio à Sicília não para assinar contratos, mas para renegociar sua influência. E descobriu que Bellini havia virado o jogo.
que ele tinha provas, talvez uma carta ou um livro-razão, que poderiam destruir você. Darnley não disse nada. Ele tomou um gole da bebida. Mas você não agiu sozinho. Agora Poirot se virou para o coronel. Senhor, Coronel March, não é um homem dado a sentimentalismos. É leal aos seus próprios interesses. E a certas pessoas, e acredito que tenha sido protetor da condessa por um bom tempo. O silêncio ficou mais intenso. O tom de Poirot mudou, suavizou-se, mas não se tornou menos seguro. Boca serviu. Com o pai dela, não foi durante a guerra. Você cuidou dela. Talvez até a tenha aconselhado a se casar com Arturo. E mais tarde, quando viu que ela não estava mais segura, menos que Arturo estava se preparando para controlá-la, talvez até ameaçá-la, você agiu. O maxilar do coronel se contraiu. Eu não podia provar nada, disse ele finalmente. Mas ele estava escondendo algo dela. Eu sabia. E você compartilhou esse conhecimento com o Sr. Darnley? Os dois homens trocaram um olhar. Durou um segundo. Mas foi o suficiente. Juntos, continuou Poirot, vocês elaboraram um plano, um jantar, um brinde, uma sobremesa, uma breve oportunidade para entregar a dose. E um documento desaparecido, levado mais tarde, antes do amanhecer, pelo homem que sabia onde estava escondido. Ele se virou para Bianca. Não acredito que a senhora tenha participado da conspiração, madame. Mas acredito que a senhora suspeitava. E escolheu o silêncio. A voz de Bianca, quando chegou, era baixa, mas firme. Eu não sabia, disse ela. Não tinha certeza, mas eu sabia que algo estava por vir. Arturo tinha começado a trancar a porta do quarto. Ele tinha escondido cartas. Ele estava fazendo planos para me mandar embora. Eu não sabia por que, apenas que ele estava com medo. E você não falou? Perguntou Poirot. Eu também estava com medo, ela sussurrou. Houve um silêncio longo e denso. Então Darnley falou. O senhor tem imaginação, Monsieur Poirot. Admito isso. E precisão, disse Poirot calmamente. O boticário local confirmou que você pediu extrato de beladona menos supostamente para enxaquecas. Naquele mesmo dia, o coronel March visitou um comerciante de vinhos do outro lado de Palermo, conhecido por importações sem rótulo. Entre vocês dois, vocês tinham meios, motivação e método. Darnley deixou cair o copo. Ele se espatifou na pedra. O coronel March deu um passo à frente. E agora? Perguntou. Sua voz não era raivosa, apenas cansada. Você chama a polícia? Poirot olhou para ele por um longo momento. Não, disse ele suavemente. Eu chamo a sua consciência. Então ele se virou e se dirigiu à sala. Informarei às autoridades que a morte merece uma nova investigação. Suspeito que serão mais diligentes desta vez. Podem ficar aqui ou não. Mas a verdade os pegará, senhores. De uma forma ou de outra. Ele fez uma reverência, um gesto pequeno e cansado. Boa noite. E com isso, Hercule Poirot saiu da sala. Atrás dele, o silêncio se instalou novamente. Mas não era mais o silêncio dos segredos. Era o silêncio da verdade. Finalmente revelada quando ele e Hastings saíram para o ar fresco da noite, com o vento soprando do mar, Poirot vestiu o casaco. Então murmurou Hastings. Você sabia que eram os dois? Desde o início. Disse Poirot. Um tinha muito a perder. O outro tinha muito pouco a temer. Juntos, uma combinação perigosa. Ele olhou para trás uma vez. Para a vila, com suas janelas iluminadas como lâmpadas de palco em um teatro, logo após o cair da noite. A justiça virá, disse ele. Nem sempre rapidamente, mas inevitavelmente. E então, com um suspiro tão elegante quanto o seu bigode. Poirot se virou. O caso no Cavalheiro de Palermo havia chegado ao fim. Na manhã seguinte, a vila estava estranhamente silenciosa. Poirot sentou-se a uma pequena mesa no salão de café.
da manhã, tomando seu chá de chocolate e olhando atentamente para o jornal local, que o noticiava, com certa reserva, menos que as autoridades haviam reaberto o inquérito sobre a morte de Arturo Bellini. Não houve menção a suspeitos, mas Poirot sabia que as coisas haviam começado a andar. Ele dobrou o papel cuidadosamente e o colocou de lado. Hastings juntou-se a ele momentos depois, com a testa ligeiramente franzida. Bem, o coronel foi embora, disse ele. Arrumou as malas antes do nascer do sol. O carregador o viu sair com 2 malas e sem destino definido. Poirot não reagiu. Como esperado, você deseja dopar a ele fugir? Não, mas eu sabia que ele faria isso. Um homem como o coronel... Marcy não espera pelo julgamento. Ele tenta fugir dele. Hastings serviu-se de café. E Darnley ainda aqui? Poirot estreitou os olhos. O que nos diz algo importante. Que ele é descarado, não, Hastings. Que ele se acredita intocável. O que significa que ainda tem poder de barganha. Segredos, talvez documentos, o suficiente para fazer os outros hesitarem antes de entregá-lo. Mas ele esquece. Não há poder de barganha contra a verdade. Só adiamento. Hastings fez uma careta. E a condessa? Poirot ficou em silêncio por um momento. Veremos. Hoje, meu amigo, falaremos com a governanta Madame Manfredi? Exatamente. Ela viu tudo nesta casa. E ela é a única a quem ainda não foi perguntado o que ela sabe. Encontraram a senhora Manfredi arrumando lírios brancos em um vaso na varanda, com uma expressão solene, mas firme. Ela não pareceu surpresa ao vê-los. Achei que o senhor talvez voltasse, Monsieur Poirot, disse ela. As flores são para a condessa? Ela não saiu do quarto hoje. Ela está de luto? Perguntou Poirot gentilmente. Ela está silenciosa. Não é a mesma coisa. Poirot inclinou a cabeça. Posso sentar? Ela gesticulou para uma cadeira. Por favor. Ele cruzou as mãos e a encarou. Você serviu esta casa por muitos anos. 21, disse ela. Desde que Arturo se casou com a primeira esposa, há muito tempo. Você deve ter visto muitas mudanças. Demais, disse ela, colocando um lírio com precisão. E nem todos bons. Você gostava dele? Ela fez uma pausa. Não, mas eu o respeitava. Ele mantinha a casa em ordem. Os funcionários eram pagos. Ele era rigoroso, mas não cruel. Kate. Recentemente, Poirot inclinou-se ligeiramente para a frente. Algo mudou. Seus humores. Ele ficava bravo com mais frequência. Trancava o escritório. Ficava acordado até tarde. Fazia perguntas estranhas sobre os funcionários, os hóspedes. Fazia anotações. Certa vez, eu o vi queimar uma carta na lareira. Não era do feitio dele destruir papel. Ele guardava tudo. A condessa, ela manteve distância. Eles discutiram, mas não em voz alta. Acho que ela ficou com medo. Parou de abrir a própria correspondência. Começou a manter a porta do quarto trancada. Poirot assentiu lentamente. Você viu alguém no escritório na noite seguinte à morte dele? Não, disse ela, mas a porta estava entreaberta antes do café da manhã. Foi assim que notei a gaveta. Ela tinha sido arrombada, não apenas aberta. Obrigado, disse Poirot. E uma última pergunta. Você já viu isso antes? Ele retirou do bolso o fragmento de papel rasgado, menos aquele que continha a palavra parcial. Seção Madame. Manfredi franziu a testa. Sim, essa é a letra de Arturo. Ele usava o mesmo pergaminho para suas cartas particulares. Eu as arquivei. Ele alguma vez escreveu uma confissão? Ela balançou a cabeça. Não que eu tenha lido, mas ele escrevia muito à noite. Se escrevia, o livro poderia ter sido destruído. Ou roubar... Merci, madame, disse Poirot, levantando-se. A senhora foi muito prestativa. Enquanto caminhavam de volta para o corredor central da vila, Hastings lançou-lhe um olhar de soslaio.
O que você está pensando? Estou pensando que Arturo Bellini pode não ter sido a única pessoa nesta casa com segredos. E também estou pensando que é hora de falarmos com a viúva. Ele bateu de leve na porta da suíte da condessa. Após uma pausa, ela se abriu um pouco e depois se alargou. Bianca Bellini estava de roupão, o cabelo preso em um coque frouxo, os olhos vermelhos, mas alertas. Eu sabia que você viria, ela disse. Poirot curvou-se levemente. Madame, podemos falar com a senhora? Ela assentiu e deu um passo para o lado. O quarto era simples, limpo, fresco, com cortinas de gaze claras. E um único livro na mesa de cabeceira. Ana Karenina Poirot anotou o título. Ela senta-se, perto da janela. Você tinha razão, disse ela baixinho. Arturo estava com medo. E eu estava com medo dele. Você não precisa temê-lo agora, madame. Não, mas temo o que ele deixou para trás. Poirot, aproxime-se. Então, deixe-me perguntar diretamente. Você sabe o que havia no documento que ele mantinha escondido? Ela hesitou. Eu nunca vi, mas acho que era sobre outra pessoa. Não sobre mim, Lady Winifred? Perguntou Poirot. Não, sua voz baixou. Darnley. Poirot olhou para Hastings. Continuou. Arturo me disse semanas atrás que recebeu uma carta de alguém em Londres. Referia-se a uma empresa com a qual Darnley havia trabalhado, uma empresa que desapareceu, levando consigo a fortuna de vários investidores. Arturo disse que Darnley havia alterado registros e ocultado dívidas. Ele tinha uma cópia de uma carta de um denunciante. Ele a usaria para negociar melhores termos. E Darnley descobriu? Ela assentiu. Arturo disse que ia confrontá-lo no jantar. Era essa a história que ele estava contando quando morreu. Aquela do carregamento de renda era uma metáfora, um sinal, um aviso. Poirot cruzou as mãos. Então Darnley o envenenou, antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Sim, ela sussurrou. Poirot a observou atentamente. E você não fez nada? Eu não sabia o que fazer, disse ela, subitamente angustiada. Se eu o acusasse e estivesse errada, estaria arruinada. Se eu estivesse certa, ele poderia me silenciar também. Poirot não disse nada por um momento. Então ele falou, muito suavemente. A justiça exige coragem, madame. Mas a coragem, assim como a verdade, vem no seu devido tempo. Ele se virou para Hastings. Venha. Há uma última coisa que preciso fazer. Enquanto desciam as escadas, os olhos de Poirot ficaram distantes. Este documento, aquele que Darnley temia menos, ele não o teria destruído. Ainda não. Não até ter certeza de que ninguém mais sabia. Ele o teria escondido. Hastings piscou. Mas onde? Poirot sorriu fracamente. Onde se esconde uma confissão que ninguém espera encontrar? E com isso, ele se virou para a pequena biblioteca ao lado da sala de estar. Uma sala onde ninguém havia entrado desde a noite da morte lá dentro. Poirot começou a examinar as prateleiras. 10 minutos se passaram. Então ele parou. De trás de uma fileira de pesados volumes sobre tecidos italianos, ele tirou uma fina pasta de couro. Dentro, uma única folha de pergaminho. E a assinatura de Arturo Bellini começou. Se eu for encontrado morto, saiba que Félix Darnley me ameaçou. Temo pela minha segurança. Ele sabe dos meus negócios, mas eu sei dos dele. Que Deus nos julgue a ambos. Poirot olhou para cima, lábios pressionados. É hora, disse ele, de confrontar o Sr. Darnley, menos uma última vez Félix Darnley. Estava sentado no pátio com a indolência confiante de um homem que ainda não havia compreendido que o mundo se voltara contra ele. O sol da manhã filtrava-se pelos galhos acima, riscando seu terno de linho branco com faixas de luz e sombra. Uma xícara de café expresso de prata repousava ao lado dele, intocada. Poirot aproximou-se com calma comedida, a pasta de couro
Mas Hastings seguiu alguns passos atrás, silencioso, mas vigilante. Monsieur Darnley, disse Poirot agradavelmente, podemos conversar? Os olhos de Darnley se voltaram para a pasta. Algo penetrante passou por trás deles, um lampejo de apreensão, mas ele deu um meio sorriso e gesticulou para a cadeira à sua frente. Claro, Monsieur Poirot. Imagino que o senhor tenha vindo com alguma teoria interessante para me divertir, não, senhor? Vim com provas. Poirot colocou a pasta delicadamente sobre a mesa e a abriu. O sorriso de Darnley permaneceu, mas se tornou mais tênue a cada segundo, disse ele depois de um instante. Então ele fez escreva alguma coisa? Sim, respondeu Poirot. Uma declaração, um grito silencioso de um homem que temia estar prestes a morrer e que estava certo. Os dedos de Darnley se contraíram perto da xícara, mas não a levantou. Eu poderia dizer que é falsificado, disse ele após uma pausa. Ele tinha inimigos. É conveniente, não é? Uma confissãozinha bacana, surgindo dias depois do ocorrido. Poirot balançou a cabeça. A letra é dele. O pergaminho, único em sua coleção. A frase, menos a voz dele. Mas mais importante, o conteúdo corresponde ao que sua viúva confirmou. A carta do denunciante, a empresa desaparecida, o seu envolvimento. Era tudo uma questão de poder de barganha, não era? Darnley deu de ombros, mas sua indiferença começou a se desfazer. Você acha que eu o matei porque ele queria me envergonhar? Arruinar minha reputação? Acho que você o matou porque ele ia te expor. E porque viu uma oportunidade, disse Poirot. Você tinha um aliado no coronel March, um homem que desprezava Bellini e temia pela condessa. Você o convenceu a ajudar. Talvez ele até acreditasse que era para protegê-la. Darnley desviou o olhar e estreitou os olhos. Você é um homem inteligente, disse ele. Mas a inteligência só te leva até certo ponto. De fato, disse Poirot, levantando-se. É por isso que compartilhei este documento com as autoridades. Cabeça de Darnley levantou-se do repente. Enviei uma cópia esta manhã, menos continuou Poirot. Eles confirmarão a autenticidade. E virão buscá-lo, monsieur. Não hoje, talvez, mas em breve. Darnley expirou lentamente. A luta havia desaparecido de seus ombros. Então é isso? Disse ele. Você encontra uma carta e eu desapareço? Eu não controlo as consequências, disse Poirot. Apenas a verdade. Ele deixou a pasta na mesa e se virou para ir embora. Mas Darnley o chamou. Você disse que Marte ajudou. O que acontece com ele? Poirot fez uma pausa. Ele fugiu. Mas a consciência viaja mais rápido que os pés de um homem. Ele não encontrará paz onde corre. E com isso, Poirot e Hastings deixaram o pátio, com o eco da finalidade em cada passo. De volta à vila, Poirot perguntou pela condessa Bellini. Ela se juntou a ele na sala de estar, agora vestida de preto, com o rosto pálido, mas sereno. Está feito, disse Poirot simplesmente. Bianca assentiu. Ele confessou. Não, mas ele também não negou. Ela baixou o olhar. Obrigada. Poirot a estudou por um longo momento. Madame, disse ele, você deve decidir como viver agora, não apenas com sua dor, mas com o conhecimento do que foi feito em seu nome. Eu não pedi para eles me protegerem, ela disse, com a voz trêmula. Não, disse Poirot gentilmente, mas o silêncio pode ser tão poderoso quanto a sugestão. Ela assentiu lentamente. Acho que agora herdo tudo. Poirot ergueu uma sobrancelha. Sim, incluindo os segredos dele. Tenha cuidado com eles. Quando? Ele se afastou. Ela o interrompeu. O senhor já se importou com alguém assim, Monsieur Poirot? Alguém que o assustou? Poirot ficou imóvel. Então, bem baixinho, disse. Não, só me importo com a verdade. E ele a deixou com a luz do fogo brilhando em seus olhos. Mais tarde, enquanto ele e Hastings empacotavam suas malas em preparação para a partida,
Hastings quebrou o silêncio. Então sempre foi Darnley. Sim, menos, respondeu Poirot. E março. Ambos enfrentarão a justiça. Eventualmente. Hastings franziu a testa e Lady Winifred. Ela era uma vítima, à sua maneira, manipulada, com medo, mas inocente. E a condessa? Poirot parou de dobrar a gravata. Ela sabia mais do que dizia, mas ela não matou. Ela as suportou. Alguns chamam isso de força, outros chamam de cumplicidade. E o que fazer você chamar isso? Poirot olhou pela janela, onde o mar brilhava como prata derramada sob o sol da manhã. Eu chamo isso de humano. Eles deixaram a Vila Bianca antes do meio-dia, com o motorista em silêncio, enquanto guiava o carro pelas estradas sinuosas que desciam em direção à costa. Atrás deles, a vila recuava, pálida, bela e levemente sinistra sob o sol siciliano. Hastings olhou para Poirot enquanto a paisagem se desenrolava. Você nunca parece satisfeito depois dessas coisas, disse ele. Nem mesmo quando está certo. Poirot sorriu fracamente. Não estou no ramo da satisfação, Hastings. Estou no ramo da verdade. E a verdade nem sempre é agradável. A estrada serpenteava suavemente ao longo dos penhascos. Um pomar de limoeiros passava por ali, em um borrão verde e dourado. E, no entanto, acrescentou Poirot após uma longa pausa. Fico sempre feliz em ver a justiça começar, mesmo que ela tenha que terminar sem mim. Ele se recostou no assento e fechou os olhos. Caso Dio Cavalheiro de Palermo tinha terminado. Mas nas câmaras silenciosas da mente de Hercule Poirot, as pequenas células cinzentas nunca paravam. O trem para Nápoles partiu precisamente às 11. E 1 minuto, seu apito soando como um suspiro de despedida pelo ar fresco da Sicília. Poirot estava sentado em um compartimento de primeira classe, impecavelmente vestido como sempre. Seus sapatos de couro envernizado cruzados impecavelmente. Um exemplar dele figara dobrado em seu colo. À sua frente, Hastings observava as vilas costeiras passando pela janela, perdido em pensamentos. Eles haviam deixado a Vila Bianca para trás, mas a atmosfera permanecia menos grudada, como fumaça de charuto nas bordas da memória. Nenham dos. Dois falou por algum tempo. O zumbido rítmico do trem, oferecendo um estranho conforto após dias de tensão e mentiras. Por fim, Hastings se voltou. Tem uma coisa que ainda não me parece certa, disse ele. Sabromarco. Poirot abriu um olho, levemente curioso. Vá em frente, meu amigo. Ele saiu às pressas. E eu entendo isso. É o que homens culpados fazem. Mas ele não me pareceu um assassino. Frio, certamente. Leal até demais. Mas envenenar um homem, isso exige cálculo. E Marston, bem, ele parecia mais um soldado do que um estrategista. Poirot deu um leve sorriso. Seus instintos não estão errados. Marte não foi o idealizador do plano. Mas ele é habilitado isto. Você quer dizer que Darnley o manipulou? Quero dizer que o coronel Marsh acreditava estar agindo por dever. Não para com a lei, mas para com Bianca Bellini. Ela acreditava, talvez com razão, que Arturo representava um perigo para ela. Serra emocional, financeiro ou pior. Marte viu uma ameaça e reagiu como homens como ele, menos com força preventiva. Mas Darnley aproveitou-se disso. Exatamente. Ele deixou Marte pensar que era para proteção. Na verdade, era para eliminar um rival. Hastings franziu a testa. Então, no fim das contas, Marte achou que estava salvando ela. E Darnley estava se salvando. Poirot assentiu. E Bianca? Ela viu as sombras se formando ao seu redor e não as impediu. Eles ficaram em silêncio novamente. O trem seguiu em frente com um ruído constante. Poirot bateu no queixo, pensativo. Você se lembra do documento desaparecido? Claro. A confissão, Poirot assentiu.
não foi escrito para a justiça. Foi uma amica. Uma tentativa de Bellini de se manter vivo, tornando seu conhecimento público, sem confronto. Mas as amigas só são eficazes quando se sabe que existem. A menos que alguém os encontre depois da sua morte, disse Hastings. Foi o que aconteceu. Sim, uma pequena ironia. Bellini pretendia usar o documento como alavanca, e no final, isso só lhe rendeu uma acusação post-mortem. Justiça, disse Hastings. Atrasada, mas não negado, murmurou Poirot. A paisagem mudou. Olivais se transformaram em vinhedos, depois em colinas secas e ondulantes. O compartimento permaneceu aquecido e silencioso. Poirot mexeu um pouco, como se finalmente se permitisse um momento de descanso. Mas então a porta se abriu. Um porteiro entrou, segurando um telegrama para o Sr. Poirot. Poirot pegou o telegrama com a sobrancelha arqueada, abriu e examinou seu conteúdo. Sua expressão não mudou, mas ele dobrou o telegrama cuidadosamente e o guardou no casaco. Mas notícias? Perguntou Hastings. Poirot hesitou. Notícias. Curiosas. A condessa deixou a Vila Bianca. O que? Ela partiu esta manhã. Reservou passagem para Veneza, viajando com o nome de solteira. Hastings inclinou-se para a frente, fugindo de um escândalo, talvez, disse Poirot, ou talvez retornando para algo, ou alguém menos que ela deixou para trás. Darnley. Não. Poirot balançou a cabeça. Ele continua em Palermo. Mas o timing dela é interessante. Hastings estreitou os olhos. Você acha que ela sabia que tínhamos ido embora e aproveitou a oportunidade para desaparecer? Acho que ela não é a mulher que aparentava ser. Houve uma pausa. Você acha que ela era afinal envolvido? Perguntou Hastings. Poirot suspirou. Não no assassinato, mas ela sabia mais do que disse. Suspeito que ela descobriu a verdade antes de eu chegar e optou pelo silêncio por autopreservação. Então por que ir embora agora? Porque o silêncio tem prazo de validade. O trem começou a desacelerar, ao se aproximar de um pequeno cruzamento. Poirot olhou pela janela para a modesta plataforma, onde um grupo de moradores locais esperava com bagagens e guarda-chuvas dobrados. Você se lembra, disse Poirot lentamente, da história de renda que Bellini estava contando antes de morrer? Hastings piscou. Claro. Aquele que ele nunca terminou. Ele escolheu essa história por um motivo. Não foi por acaso. Foi uma acusação velada, feita no momento em que ele achava que ainda estava no controle. Ele quis dizer isso como um aviso. E os outros sabiam disso. Hastings passou a mão pelos cabelos. Então por que não o impediram? Por que não o envenenaram antes? Ou esperaram até depois? Porque o jantar era simbólico. Era uma mesa de negociação. Bellini dizia: eu sei o seu segredo e tenho a prova. Darnley entrou em pânico. March fez a entrega. E Bellini, apesar de todos os seus planos, nunca imaginou que morreria com uma colherada de sobremesa. Poirot recostou-se. É sempre orgulho, Hastings. O orgulho é o verdadeiro assassino. O trem deu um leve solavanco ao recomeçar a se mover, afastando-se da estação. Poirot olhou pela janela, com a voz mais suave agora. E, no entanto, disse ele, em tudo isso era uma história de amor. Hastings olhou para ele, surpreso. Amor, repetiu ele. Onde encontrar isso num caso de veneno, chantagem e traição? Poirot se virou. O coronel March agiu por amor, equivocado, desesperado, mas amor mesmo assim. Bianca suportou um casamento não por lucro, mas porque temia que Romplo trouxesse ruína. Até Bellini, à sua maneira falha, tentava proteger algo. Seu império, seu poder, talvez até sua esposa. E Darnley, ele matou para preservar a ilusão de dignidade. A ilusão, Hastings. Não o fato. Hastings ficou em silêncio por um momento. Então, lentamente, disse: é trágico, Poirot assentiu. Mas sim,
Todas as boas histórias são boas. Outro. Telegrama chegou naquela noite, depois de chegarem a Nápoles. Poirot o abriu sentado sob um arco de mármore no hotel. Enquanto o vento noturno soprava entre os limoeiros lá fora, era das autoridades de Palermo. Marchi se entregou. Poirot leu 2 vezes. Bem? Perguntou Hastings. Poirot dobrou o papel cuidadosamente. Ele confessou sua parte. Darnley ainda nega dele, é claro. Mas a justiça, disse ele, deu um passo à frente. Eles ficaram em silêncio como as estrelas, brilhando fracamente no céu. Sabe, disse Hastings, por uma vez, eu gostaria que tratássemos de um caso sem tantas pessoas mentindo. Poirot sorriu. Isso, mon ami, seria considerado férias. Ambos riram, mas o olhar de Poirot permaneceu no horizonte, pensativo e um pouco triste, porque, embora o caso do cavalheiro de Palermo estava chegando ao seu fim oficial, ele sabia que a verdade nunca era tão clara quanto uma página final. Ela continuou viva menos em silêncios, em telegramas, na forma como uma mulher partia à noite e um soldado retornava pela manhã. Nesses detalhes, Poirot encontrou sua justiça. E nessa justiça ela encontrou, se não paz menos, pelo menos clareza. A manhã seguinte amanheceu pálida e azul sobre Nápoles, com a luz do sol refletindo no porto e nas cúpulas das igrejas erguidas acima das ruas emaranhadas da cidade. Poirot estava sentado em uma pequena sacada do hotel, com um guardanapo de linho sobre o colo, seu café da manhã disposto com precisão geométrica, ame e ovo cazido, uma fatia de torrada, um pote de chocolate quente e um único damasco. Hastings chegou com um jornal na mão, com uma expressão solene, estendeu-o sem dizer nada. Poirot pegou o jornal, ajustou o pince-nez e examinou a primeira página. Lá, abaixo da manchete financista londrino preso em Palermo, era uma fotografia granulada do Felix Darnley, ladeado por 2 policiais uniformizados. Ele não tentou fugir, disse Hastings. Encontraram-no num hotel perto da catedral. Quieto, desafiador. Ele não disse nada. Dignidade em silêncio, murmurou Poirot, dobrando o jornal com grande cuidado, agora que perdeu o controle da narrativa. Ele se refugia no silêncio, como se isso pudesse protegê-lo. Você acha que ele vai confessar? Poirot balançou a cabeça. Não homens como Darnley se apegam a uma versão de si mesmos muito depois de o mundo tê-la destruído. Ele não dirá nada menos. Talvez até se convença de que não fez nada. E março? Ele já falou, disse Poirot. Seu relato condiz com o que suspeitávamos, que ele trouxe o veneno e o colocou na colher de sobremesa de Bellini. Não saber a natureza exata da toxina, menos apenas que Darnley lhe garantiu que não faria mal aos outros. Ele acreditava que era um tranquilizante Hastings Bufu. Isso é um absurdo. É, concordou Poirot. Mas também é crível para um homem que queria muito acreditar nisso. Você acha que os tribunais vão ser brandos com ele? Poirot refletiu. Talvez. Muitas vezes há clemência para aqueles que confessam cedo e incriminam outros. Mas a lei tem seu caminho, Hastings. O nosso era o caminho da verdade. Ele tomou um gole de chocolate e acrescentou calmamente. E a verdade, eu acho, prevaleceu. Fakaram. Em silêncio, por um momento, enquanto as gaivotas voavam em círculos sobre a cidade. A brisa exalava um leve aroma de sal marinho e frutas cítricas. Hastings pigarreou. Tem mais uma coisa. Chegou uma carta para você esta manhã. Entregue em mãos. Ele apresentou um envelope fino, de cor creme. A letra era elegante e inconfundivelmente feminina. Poirot pegou. Abriu-o com cuidado e leu. Senhor Poirot, quando você receber isto, estarei em Veneza. Não vou para escapar, mas para recomeçar, num lugar onde meu nome não significa nada e meu passado ainda não me alcançou. Não sei se você acredita que eu sou inocente. Não tenho certeza se eu mesmo acredito, mas agradeço por enxergar.
com clareza e julgar com delicadeza. Meu silêncio, embora lamentável, não foi isento de dor. Você disse que a justiça exige coragem. Talvez eu encontre alguma. Um dia. Sinceramente seu. Bianca Bellini Poirot dobrou a carta, com o olhar suave. Não disse nada por um longo tempo. Então, delicadamente, ele colocou a carta no bolso e se levantou. Venha, Hastings, disse ele. Vamos. Eles passearam pelas ruas estreitas de Nápoles à luz do sol, aquecendo os paralelepípedos, os lojistas gritando em italiano cantado, o aroma de café e castanhas torradas pairando no ar. Mas Poirot estava submisso, e Hastings, percebendo seu humor, não insistiu. Por fim, chegaram a uma praça tranquila, com uma fonte borbulhando baixinho no centro. Sentaram-se à sombra de uma figueira. Hastings olhou para o amigo. Pensando na condessa, Poirot assentiu levemente. Ela desempenhou seu papel com delicadeza. Não com inocência, não, mas com contenção. Ela poderia tê-los impedido menos, mas também poderia ter se juntado a eles. Não fez nenhuma das duas coisas. Ela pairava no meio, exatamente. E é aí, disse Poirot suavemente, que muitos se encontram. Não são perversos o suficiente para agir. Não são corajosos o suficiente para intervir. É o espaço cinzento entre a culpa e a absolvição. Ela estará segura em Veneza. Ela é esperta, cuidadosa. Ela vai sobreviver. E a vila? Vila Bianca será vendida, eu suspeito. Há muitos fantasmas naquelas paredes. Hastings assentiu. Era um lugar estranho. Todas as cenas de crime são de Poirot, mesmo antes do crime. Ele pegou uma folha de figueira caída e a girou entre os dedos. Eu não acredito em vilões, Hastings. Só em pessoas que permitem que o medo, o orgulho ou a dor os distorçam até que não consigam mais enxergar outro caminho. Você já desejou não enxergar tão claramente? Perguntou Hastings. Poirot olhou para ele com os olhos repentinamente muito gentis. Às vezes, mas aí eu me lembro menos alguém precisa. Alguém precisa olhar além do que é dito, além dos gestos ensaiados e das mentiras inteligentes, e encontrar o coração humano por trás de tudo. Ele se levantou. Venha o trem para Roma parte às 3. Continuaremos nossas férias lá. Talvez em algum lugar com menos sobremesas envenenadas. Hastings riu. Ao se virarem para ir embora, parou mais uma vez e olhou para a praça. Para a fonte, para as vidas comuns que continuavam ao redor, fechou os olhos por um instante. Não de cansaço, mas de reflexão. Então ele os abriu e o momento passou, com passos precisos e graciosos. Hercule Poirot se afastou, as solas dos seus sapatos batendo em um ritmo suave contra as pedras iluminadas pelo sol atrás dele. A verdade jazia como o cheiro do mar, persistente, revigorante e, finalmente, completa. Os últimos raios de sol brilhavam sobre os paralelepípedos da Piazza della Rotonda, em Roma, lançando uma luz âmbar sobre as antigas colunas do Panteão. Hercule Poirot estava sentado em um café tranquilo, impecavelmente vestido, mexendo delicadamente uma xícara de espresso com uma única colher, de prata. À sua frente, Hastings bebia um pequeno copo de vermute e observava a multidão do início da noite passar. Já fazia quase uma semana que eles tinham deixado a Sicília, mas a sombra de ocaso do cavalheiro de Palermo permanecia como uma contusão, meio apagada. O caso havia sido resolvido menos nomes citados, provas apresentadas, justiça em ação, mas Hastings, apesar de toda a sua clareza militar, não conseguia se livrar da sensação incômoda de que algo permanecia sem solução. Volca, está muito quieto, disse Poirot, olhando para cima. Acho que ainda estou pensando nisso, admitiu Hastings. Sobre Marthe Darnley, a condessa. Todos parecem ter contribuído, mesmo que nem todos tenham percebido. Poirot assentiu. Sim, meu amigo.
Essa é a natureza do crime. Raramente é obra de um mal solitário. Em vez disso, é uma convergência menos de fraqueza, de oportunidade, de silêncio. Hastings franziu a testa. Ainda assim, não consigo parar de me perguntar: será que realmente descobrimos toda a verdade? Ou apenas as partes que as pessoas estavam dispostas a nos deixar ver? Poirot sorriu. Descobrimos a verdade que importa. Você sempre diz isso. Mas o que significa? Poirot largou a colher e recostou-se. Vamos refletir. Hastings, Arturo Bellini era muitas coisas. Vaidoso, manipulador, reservado, mas não era tolo. Quando começou a temer por sua segurança, escreveu um documento. Não para se exonerar, mas para avisar outros. Ele vinha colecionando segredos. Sim, mas ao fazer isso tornou-se um perigo não só para si mesmo, mas para todos ao seu redor. Hastings assentiu. E Darnley decidiu agir. Sim, mas ele não. O coronel Marsh possibilitou o crime não porque quisesse Bellini morto, mas porque acreditava que Bianca precisava de proteção. Darnley se baseou nessa crença, permitindo que Marte aplicasse a dose fatal, enquanto se mantinha a uma distância respeitável. Mas Marsh se entregou, disse Hastings. Ele confessou tudo, porque ele tinha consciência. Darnley não. Reside a principal diferença. Hastings tomou um gole da bebida. E Bianca, ela não envenenou o marido. Ela não planejou a morte dele. Mas ela suspeitou. Ela viu os pedaços se formando e decidiu desviar o olhar. Ela se beneficiou. E ainda assim, ela foi embora. Poirot bateu com o dedo na mesa. Ela entendeu no fim que a casa em que morava havia se tornado um mausoléu de mentiras. Ficar ali significaria se tornar uma das sombras. Hastings olhou para a praça e depois para o amigo. Você disse antes que esta era uma história de amor. Uma tragédia, disse Poirot. O coronel Marsh a amava. Darnley amava a própria reputação. Bellini amava o controle. E Bianca? Talvez ela tenha amado todos eles, em momentos diferentes. Mas ninguém amava a verdade. Não até que fosse tarde demais. Ficaram sentados em silêncio por um momento, deixando o clamor da vida romana preencher o espaço entre eles. Poirot observou uma criança passar correndo perseguindo pombos. Um violinista começou a tocar perto da fonte, as notas suaves e tristes. Por fim, Hastings perguntou: você se arrepende de resolver esses casos, de desvendar pessoas assim? O rosto de Poirot ficou sério. Não me arrependo de ter descoberto a verdade, disse ele, mas me arrependo, muitas vezes, do que a verdade revela. Que pessoas boas às vezes são fracas, que pessoas inteligentes podem ser cruéis, que a justiça, quando chega, nem sempre cura. Mas isso assuntos, disse Hastings, com uma certeza silenciosa. Sim, concordou Poirot. Importa. Sempre. Ele enfiou a mão no casaco e tirou a carta dobrada de Bianca Bellini, lida tantas vezes que os vincos haviam se suavizado. Não abriu novamente. Apenas a segurou por um instante e depois a guardou de volta no bolso do peito. Ela disse que esperava encontrar coragem, disse Poirot. Talvez encontre. Talvez, em Veneza, ela se torne a mulher que não pôde ser na Sicília. E quanto a Darnley? Poirot deu de ombros. Ele irá a julgamento. Seu charme vai desaparecer sob interrogatório. As evidências são fortes. E o coronel Marsh já testemunhou. Darnley enfrentará aquilo de que fugiu. Hastings inclinou-se. Para a frente. Então acabou mesmo? Poirot terminou seu expresso e pousou a xícara delicadamente. Sim, disse ele. O caso está encerrado. A cortina caiu. Os jogadores fizeram suas reverências finais. E você? Poirot sorriu. Aquele sorriso pequeno e enigmático que havia confundido mais criminosos do que qualquer pistola. You, mon ami. Vou pedir uma torta de limão. E amanhã
Iremos a Florença. Há um pequeno museu lá, com uma coleção de botões antigos que eu queria muito examinar. Hastings gemeu. Botões parou. Mas botões revelam muito, Hastings. Que eles nos falam de gosto, de época, de design. Não se deve ignorar os pequenos detalhes. Afinal, ele se inclinou com um brilho nos olhos. Foi uma colher de sobremesa que tirou a vida de um homem. Hastings balançou a cabeça, rindo, e enquanto o sol se punha atrás das cúpulas de Roma e as luzes do café piscavam como estrelas, descendo para a terra Haru, Procul Poirot recostou-se na cadeira, sereno e satisfeito, não porque havia encontrado a paz, mas porque havia encontrado a verdade mais uma vez, e para ele isso era o suficiente.